Deus abençoe. Amém. Nós estamos pregando a série sobre autoridade do crente. Desculpa, nossos irmãos aqui, irmã Ana e irmão Arnaldo, não é isso? Estou bom de memória, guardei o nome deles. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Sejam bem-vindos. Amém? Nós estamos falando sobre a autoridade do crente. Autoridade do crente. Nós viemos falando nessa série, já estamos na 3ª semana. E eu parei falando um pouco sobre família. E eu quero dar continuidade sobre isso, falando sobre família, autoridade na família. Mas antes de entrarmos lá, eu quero trazer algo para vocês que está em Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. O cristão, ele não tem poder nele mesmo. Nós não temos poder em nós mesmos. Nós não temos autoridade em nós mesmos. E nós vamos ver isso. Nós temos êxito, nós temos autoridade, mas a autoridade só é respeitada dependendo do que está por trás dela. Qual que é? Por exemplo, um policial, ele sem a farda, ele é um cidadão comum. Amém? Ele sem a farda é um cidadão comum, mas quando ele bota a farda, ele é respeitado devido à farda. Ou seja, existe uma organização por trás que dá a ele o direito da autoridade, de carregar a arma dele, de poder abordar uma pessoa. Então a autoridade só é respeitada porque ela tem que ter respaldo de alguma coisa. Ela tem respaldo de alguma coisa. Nós vamos falar sobre isso já já. Lucas 10, 17. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Voltaram depois os 70 com alegria. Com alegria. Então eles estavam felizes porque estavam vendo o resultado da autoridade que tinha sido dado a eles. Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. No teu nome até os demônios se submetem. Então é importante nós frisarmos aqui que os demônios só estavam sendo expulsos, só estavam ouvindo e respeitando a autoridade que estavam na vida dos discípulos porque eles usavam no nome de Jesus. Porque eles usavam o nome de Jesus. Eu falei sobre Atos, se eu não me engano, em Atos 19, eu não tenho certeza, 10, 19, alguma coisa assim, mas está em Atos. Aqueles 5 rapazes que foram expulsar os demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. O nome era de Jesus, porém eles não tinham autoridade, eles não tinham relacionamento com Jesus. A autoridade que foi dada a nós, delegada a nós, nós só temos direito a ela a partir do momento que nós temos um relacionamento íntimo com Jesus. A partir do momento que nós passamos pela cruz do Calvário, que nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. A partir desse momento, nós temos direito à autoridade que o Senhor delegou ao homem em Gênesis 1, 26, quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, nós sabemos que a primeira coisa que Deus fez depois de criar o homem foi dar autoridade, dar domínio. Então, essa autoridade que Deus delegou ao homem em Gênesis 1, 26, nós hoje só temos autoridade, só temos o direito a ela a partir do momento que nós passamos pela cruz do Calvário, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. O caso desses jovens era o seguinte: eles ouviram falar que Paulo fazia dessa forma, eles ouviram falar que Paulo tinha autoridade e fazia o que fazia através do nome de Jesus. Então eles vão lá e tentam expulsar os demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. E a palavra fala que eles eram exorcistas. Ou seja, exorcista é aquela pessoa que já mexe com isso, já lida com esse tipo de coisa. Mas então eles já tinham mais ou menos uma certa experiência no natural sobre aquele assunto. Mas eles queriam autoridades, eles queriam ter o mesmo êxito, não no relacionamento que eles tinham com Jesus. Eles não conheciam Jesus de caminhar com Jesus, ou por ter um relacionamento íntimo com Jesus. Eles conheciam Jesus pelo aquilo que Jesus fazia, por aquilo que Jesus tinha feito e aquilo que Paulo fazia em nome de Jesus. Então eles queriam expulsar os demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nós sabemos que os demônios viram e falam bem assim: Jesus nós conhecemos, Paulo também, e vocês quem são? Jesus nós conhecemos, Paulo também, e vocês quem são? A palavra fala que eles dão um couro nesses rapazes, deixam eles nu na rua, que eles têm que sair correndo sem roupa no meio da rua. Por quê? Eles entraram num campo, entraram numa área que eles não conheciam. É a mesma coisa de eu querer virar para um camarada e falar para um bandido que está assaltando alguém na rua, e eu vou falar: para que eu sou polícia, vestido do jeito que eu estou aqui. Por mais que eu até seja polícia, o camarada não vai nem... Ah, é? Então tá bom então.
cara vai passar por cima de mim. Se o cara estiver armado, vai atirar em mim. Vai atirar em mim, porque ele não vai respeitar a autoridade. Porque ele não vai, porque eu não estou demonstrando autoridade, eu não estou demonstrando o meu crachá, a minha roupa não quer dizer que eu sou um policial. Eu sou simplesmente um policial comum. Eu tenho um amigo, era muito íntimo da nossa família, ele faleceu há mais ou menos 15 anos atrás, um dos melhores bateristas que eu vi tocar. Ele era sargento da polícia militar em São Paulo, e ele começou a tocar no exército. O cara era incrível, homem de Deus, cristão. E um dia ele saiu para comprar uma casa com a esposa. E ele viu um assalto acontecer no meio da rua. E era um dia de folga, ele estava com uma roupa comum, estava indo comprar uma casa com a esposa. E ele viu um assalto e ele resolveu parar o carro e abordar aqueles rapazes que estavam naquela moto. E ele só viu um. Ele só viu um dos rapazes. E ele foi e abordou o rapaz e ele atirou nele. Nesse rapaz que estava assaltando uma pessoa. Só que ele não viu que eram dois. E o outro veio e atirou nele. E aí, quando ele derrubou, os caras mataram ele. Mataram ele. Mas a questão aqui é o seguinte. Ele não estava fardado como um policial naquele dia. Se ele talvez estivesse com a roupa dele de policial, estivesse trabalhando, ele simplesmente exercesse a voz de prisão, para que a polícia, os rapazes paravam. É possível que sim, eu não estava lá para ver, mas é possível que sim, porque nós sabemos que é assim que funciona um policial. Primeiro, ele não vai para cima de você e atira. Para cima de um bandido e atira. Primeiro, ele vai erguer a voz de prisão. Ele vai mandar você parar e se render. Se caso houver alguma rejeição, aí eles vão tomar outras atitudes. Vai ter outras ações e reações e assim por diante. Mas primeiro ele vai simplesmente erguer para que é a polícia. Porque ele sabe que ele é autoridade, ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Então, quando você está com autoridade, quando você tem autoridade em você, o diabo respeita. Porque ele reconhece a autoridade. O diabo a vida inteira, desde o início até hoje, ele responde à autoridade. Ele responde à autoridade. Jesus venceu no deserto através da autoridade, através da palavra de Deus. Porque a nossa autoridade tem que estar baseada na palavra, porque senão se torna fórmula. E fórmula não funciona em lugar nenhum. Tem que ter princípio. E qual que é o princípio? O princípio é a palavra de Deus. O diabo tentava, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, Jesus vencia ele com a palavra. Jesus respondia a ele com a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Então o diabo, o que ele fez? O diabo pegou e fugiu. Lembra de uma coisa, o diabo é um oportunista, ele sempre vai aparecer para você, para te pegar na área, quando você está mais vulnerável. A palavra de Deus fala que o diabo apareceu para Jesus no deserto no final dos 40 dias. Porque ele sabia que Jesus estava com fome, tinha sede, que Jesus tinha passado aquele tempo todo, que Jesus tinha lutado com animais para sobreviver. Lutado que eu digo assim, não lutado corpo a corpo, mas ele teve que vencer ou seja, andar vigilante com as bestas, com os animais do deserto que são perigosos. Jesus então ele estava cansado, ele estava com fome, ele tinha sede. O que o diabo vem? Fala, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O diabo ofereceu o quê? Aquilo que ele queria na hora. O diabo é um oportunista, ele sempre vai vir para você na área que ele sabe que você está precisando. Eu lembro que eu falei aqui algumas vezes, nós somos novos, nós chegamos aqui agora, nós temos aí 30, 40, 50 anos, 60 anos e achamos que somos experientes ao total e que conhecemos todas as coisas. Lembra que o diabo está aí, ó. Ele tem o tempo todo do mundo, ele não tem pressa nenhuma, nós que temos pressa de chegar. O diabo tem pressa nenhuma, ele está o tempo todo aí. E ele tem nos acompanhado desde quando nós nascemos. Ele sabe quais são as suas necessidades, ele sabe quais são as suas fraquezas, ele sabe aquilo que te atrai e aquilo que não te atrai também. Então ele sempre vai agir em área que sabe que atrai a sua atenção. Sempre vai agir na área que atrai a sua atenção. O diabo é um oportunista, porém ele respeita a autoridade, ele reconhece a autoridade. Os discípulos estavam tendo êxito porque eles estavam expulsando demônios, eles estavam curando pessoas em nome de Jesus. Em Lucas 10, 19, Jesus vira para eles e fala, eis que te dou o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e parar toda a obra do inimigo.
toda obra do inimigo. Essa é a parte mais importante desse versículo para mim, porque o diabo se levanta em todas as coisas, em todas as formas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso círculo de amizade. O diabo tenta de qualquer forma se levantar, e nós temos o poder, baseado na palavra de Deus, que foi dado através de Jesus para os discípulos, para parar as obras do inimigo, para parar as obras do diabo. Amém? Vocês estão entendendo isso? Alguém pode dar um glória a Deus aí? E dizer, eu recebo essa palavra, eu recebo essa autoridade que Jesus deu. Amém? Essa autoridade não é para A e B, para C e D, essa autoridade foi dada para você, para você. Você tem autoridade sobre isso. Você tem autoridade sobre qualquer coisa. Tudo que se levanta, a palavra de Deus diz que Deus nos deu autoridade sobre qualquer coisa. Deus deu autoridade para Adão sobre qualquer coisa que se rastejava, que se movia sobre a terra. Deus virou para Adão e falou, você tem autoridade sobre todas as coisas. Ou seja, tudo que se levanta, tudo que se movimenta contra você, você tem autoridade sobre isso também. Tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Deus nos fez do pó. Parece ser a coisa mais frágil do mundo, né? Pó você sopra, acabou. Mas nós seríamos frágeis se ficasse só nisso aí. Nós não fomos feitos só do pó. O que Deus fez para nos dar vida? Deus soprou o espírito de vida dentro de nós. Deus soprou aquilo que era dele. Ele tirou algo de dentro dele e falou bem assim, eu vou fazer eles iguaizinhos a mim. Eu quero que eles governem a terra. Eu quero que eles governem a casa deles como eu governo o céu. Eu quero que eles sejam os meus representantes na terra. Eu quero que eles sejam extensão minha na terra. Semelhança, imagem e semelhança. Então eu vou colocar algo neles que é de mim, que é de dentro. Por isso que Deus, quando fez a mulher, também tirou algo que era de dentro do homem. Porque existe algo... Já viu quando você casa... E a palavra de Deus fala que aí se torna uma só carne. Então Deus tirou algo dentro dele, ou seja, nós como Deus somos uma só carne também. Porque foi o mesmo processo. Foi o mesmo processo. Mas o diabo não quer que você entenda isso, porque o diabo quer que você pense que você está abandonado. Que você está nesse mundo aí, a Deus dará, entendeu? Esperando a volta de Jesus, seja lá quando é que ele seja. Sabe lá quando é que vem, né? A gente ouvia desde criança que Jesus está voltando, e se demorar mais 100 anos. Então às vezes o diabo coloca isso na tua mente para você pensar, eu sou, ainda mais quando a gente está num país estranho, ainda mais quando você é recente aqui, quando todo o seu contato continua no Brasil, toda a sua amizade continua lá, seus familiares, então tudo que você sabe é festa de aniversário de lá, Natal está chegando lá. Não, tu chega aqui também, né? Mas você pensa na família, né? Você pensa na família, nas festas, nas reuniões, o aniversário que você comemorou junto ou que comemorava junto. Então, tudo que você pensa é lá. Então, o diabo usa isso para virar e falar para você, você está abandonado. Você está numa terra estranha, você não fala a língua, você não conhece a cultura, você não conhece o idioma e agora você está abandonado. E Deus está olhando para você e fala bem assim, de maneira nenhuma, é totalmente o contrário. Você não está sozinho, você não está abandonado. Como eu posso te rejeitar? Como eu posso te negar se eu e você somos um? Se você faz parte de mim? Se eu negar você, eu estou negando a mim mesmo. Mas o diabo não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você entenda a autoridade que Deus delegou sobre a sua vida, porque ele sabe que a partir do momento que você usa a autoridade que foi delegada a você, você vai usar contra ele. Então o diabo vai te prender na ignorância, na manipulação. O diabo vai até deixar você conquistar e vencer algumas coisas, para ele poder te acalmar. Mas na hora que ele vê que você assentou, é onde ele começa de novo. É onde ele começa a se levantar contra você de novo. Porque ele quer ver, primeiro ele vai dar um tempo para ver se você realmente absorveu isso aqui, ou simplesmente entrou aqui e saiu aqui. Ele quer realmente entender que essa palavra que você está recebendo hoje, essa autoridade, se você realmente absorveu isso para a tua vida, se você realmente vai colocar em prática no teu dia a dia. Então ele tem o tempo todo do mundo, ele vai sentar e vai esperar. Não tem pressa não, vamos ver até onde vai isso aí. Porque ele sabe quantas coisas aqui, vamos ser sinceros, quantas coisas aqui nós já fizemos, já começamos e paramos.
Quantas coisas nós falamos, tomamos decisão, o que fazer, começamos todo vapor, depois paramos. Então o diabo sabe que nós já temos esse resumo, esse currículo, de começar algumas coisas e pararmos pelo meio do caminho. Então ele sabe, isso aí é mais uma coisa, vai ouvir hoje, vai sair daqui cheio de fé, cheio de poder, cheio de autoridade, mas a segunda-feira vem aí, e aí eu quero ver se eles realmente absorveram isso aí. Então, tem tempo não, espera aí, demônio, não esquenta a cabeça não, vai tomar um guaraná, daqui a pouco você volta. Então o diabo tem todo o tempo do mundo para ver se você realmente absorveu aquilo que a palavra de Deus fala. Aquilo que a palavra de Deus está te dando poder, que já te deu poder. A palavra de Deus diz que em Efésios que nós já vencemos o mundo, nós não vamos vencer. Tem de bom ânimo, porque já vencestes o mundo, nós já vencemos. Não é uma questão que temos que conquistar, é uma questão de entendermos e absorvermos por fé e falar bem assim, não, realmente, isso aqui, eu tenho autoridade sobre essa situação na minha casa, eu tenho autoridade sobre essa situação na minha vida, eu tenho autoridade sobre essa situação no meu trabalho, porque a palavra de Deus diz que eu já venci o mundo, Então tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que se movimenta na terra, eu tenho autoridade sobre isso. Tudo aquilo que se levanta contra mim, eu tenho autoridade sobre isso. Amém? Amém? Alguém está recebendo alguma coisa? Mais uma vez, nós não temos autoridade em nós mesmos. Exemplo, eu quero usar um exemplo para vocês de um policial. Se nós estivéssemos passando por uma estrada, vindo para a igreja, e de repente uma das maiores rotas aqui está fechada, por construção, seja lá qual for o motivo. E nós vamos ver um guarda parando o trânsito ou direcionando o trânsito, pode ser o tamanho do carro que você estiver dirigindo ou qualquer outro caminhão que estiver vindo do teu lado. O policial vai estar simplesmente com a roupinha dele, com o chapéuzinho dele, fazendo bem assim, ó. E você vai ver todo mundo indo. Amém? Não é assim que funciona? Não é assim que funciona porque nós respeitamos a autoridade que está por trás dele. Nós respeitamos o crachá que está no uniforme dele, nós respeitamos. Então o diabo, ele só respeita a autoridade que está por trás de você. O diabo não tem medo de você, ele não respeita você porque você é bonitinho ou bonitinha, porque você fala grosso ou porque você fala fino. O diabo só respeita você porque ele respeita a autoridade que está por trás. Ele sabe quem é que está te dando o respaldo. Então ele tem que se submeter, queira ele ou não, porque ele já foi vencido, ele já foi derrotado, então agora ele tem que se submeter, ele tem que abaixar a cabeça e submeter. Então o negócio não é você, o negócio não é eu. Então por isso que é mais interessante ainda, porque vai acontecer, o resultado vai vir, porque não depende de mim e de você. Se dependesse de nós, se fosse pelo o jeito de andar, pelo corte de cabelo, pela voz que se fala, a gente poderia ter dúvida. Mas não é sobre nós. Isso que nos dá direito, isso que nos dá alegria e nos dá força de acreditar de que realmente o diabo vai ter que se submeter, porque não é sobre você. Eu caminhei muito tempo na minha vida com medo de orar por um enfermo e não ser curado. E eu ia passar vergonha. Até um dia que Deus virou para mim e falou bem assim, é claro que eu vou curar, porque não é sobre você, é sobre mim, e o meu compromisso com a pessoa, e o meu compromisso com a minha palavra. A partir do momento que você achar que é sobre você, realmente não vai acontecer. Mas a partir do momento que você colocar o teu coração em mim e saber o que você está fazendo, você é simplesmente um vaso, um instrumento, você simplesmente é um canal para ser bênção, para que eu possa me mover na terra, para que eu possa abençoar e tocar outras vidas. A partir do momento que você entender isso, você pode ter certeza que você vai ver resultado divino. Então o negócio não é sobre eu e você. O diabo respeita a autoridade que está por trás de nós. Então a mesma coisa assim, quando você entende a autoridade que está por trás de você, quando você entende a autoridade que te dá respaldo, você começa a andar de peito estufado, cabeça erguida, porque você sabe que nada, nem ninguém, nem demônio nenhum pode te parar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei. Não porque eu ando me escondendo e sou bom de mira. É a cobertura que eu tenho sobre mim.
É a cobertura que eu tenho, é o respaldo que eu tenho, a autoridade que está por trás de mim e que não só me dá autoridade para mover as coisas no mundo espiritual e no mundo natural, mas também me protege, me guarda para que nada me aconteça. É o meu colete de segurança, como o policial usa. Você vê o policial, o uniforme por baixo dele, você vê que tem uma armadura, assim, tem um negócio duro ali que se ele levar um tiro, protege. Então o Espírito Santo, ele não simplesmente me dá autoridade, mas ele me protege, ele me guarda, para que nenhuma arma forjada do inimigo tenha sucesso na minha vida, se levante contra mim. Pode se levantar qualquer coisa, mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 6:10 diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder, não é na força. Deus não está falando para assim, fortalecei-vos na sua força. Finalmente fortalecei na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aquele que tem poder mora em nós, de acordo com João, 1 João 4:4. Filhinho, vós sois de Deus e já os tende vencido. Já os tende vencido. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Não está dizendo que nós vamos vencer o mundo. Já os tende vencido. É uma questão de entender. É uma questão de receber. Jesus não vai morrer por nós hoje, ou para aqueles que precisam aceitar Ele de novo. Ele não vai vir na terra, Ele não vai morrer de novo para que a pessoa entenda o sacrifício. Ela tem que entender pela fé. Já foi feito. E tudo já foi feito. Não existe mais nada que você possa fazer para conquistar. É uma questão de receber por fé. A autoridade é a mesma coisa. Que já vencemos o mundo, já aconteceu, foi Ele que venceu por nós. É uma questão de receber. Eu sempre gosto de frisar, não é que eu sou repetitivo, mas eu gosto de frisar, nós estamos assentados com Cristo, em lugar de autoridade à destra do Pai. Não tem como eu pensar na cabeça fora do corpo. Se Cristo venceu e Ele é o cabeça e eu sou parte do corpo, é sinal de que eu venci também. Tem certas coisas na Bíblia que você não precisa ser um tremendo teólogo para receber uma revelação. Tem certas coisas que é clara na Bíblia que nós simplesmente precisamos usar a lógica. Espera aí, se Cristo é o cabeça, se Ele está sentado à destra do Pai, destra quer dizer autoridade, Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Eu faço parte do corpo de Cristo, ou seja, somos um. Se tudo que Ele já conquistou está conquistado, ou seja, vamos celebrar. Já está feito. Já está feito, então simplesmente é uma questão de receber. É uma questão de entender, porque cabeça de uma coisa e corpo de outra é monstro. Cabeça de um jeito e corpo de outro é monstro. E nós não somos nenhum monstro. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus diz o que em Salmos? Capítulo 8, versículo 4 e 5. Que Ele nos criou a imagem dele, Ele nos fez um pouco menor que Ele. Nós somos mini Deus aqui na terra, nós somos pequeno Jesus aqui na terra. Avançando aquilo que Jesus começou, espalhando o reino de Deus, avançando, conquistando através da autoridade que já nos foi delegada. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, nós estamos aqui avançando, nós estamos fazendo o ide que Jesus nos ordenou, fazendo a obra que Ele já começou com seus 12. Então nós estamos aqui simplesmente, então nós somos corpo de Cristo, nós somos imagem, semelhança de Deus. Então tudo aquilo que Jesus já conquistou é meu por direito. Tudo aquilo que o meu pai já conquistou aqui na terra, meu pai terreno conquistou financeiramente, é meu por direito. É meu, eu tenho os mesmos direitos. Eu tenho os mesmos direitos. É interessante que eu, mas a minha esposa, quando vamos a alguns lugares ou a alguns eventos, e quando ela fala, nós falamos que ela é filha do pastor Demola, o tratamento muda. E aí algumas portas se abrem, algumas coisas, a gente passa por algumas coisas. Por quê? Nós temos direito ao que Ele já conquistou.
o respeito que ele conquistou. O meu filho não vai ter que bater em algumas portas como eu tive que bater. Eu não tive que bater em algumas portas que meu pai bateu. Por quê? Eu sou filho, então eu recebo a herança. Eu recebo aquilo que meu pai conquistou. Meu filho recebe aquilo que eu estou conquistando. As portas que Deus está abrindo na minha vida, financeiramente, ministerialmente, tudo que Deus fizer na minha vida é do meu filho por herança. Tudo que o pastor Demola tem conquistado no mundo, tudo que o pastor Demola tem conquistado ministerialmente, tocando as nações, reflete na vida dela, reflete na família, reflete nos filhos, nos genros, porque hoje nós somos uma só carne. Tanto é que eu chamo ele de pai, tanto é que é cultura da América. O genro chamar o sogro de pai e mãe. Porque hoje você se torna parte da família, você se torna filho. Porque se eu sou uma só carne com a filha dele, eu sou filho. Então, tudo que ele conquistou, a bênção que está sobre ele, ela respalda em mim, ela como é que fala? Respinga em mim. Às vezes o português falha aqui, gente. Mas eu quero usar algumas palavras que não usa há muito tempo, dá nisso. Então, tudo que ele conquistou, por quê? Nós somos filhos. Então, tudo aquilo que Jesus conquistou é nosso. Toda a bênção que Deus deu a Jesus como filho, ela passa, ela respinga em nós. Nesse caso, ela não respinga, não, ela nos dá um banho. Ela não abraça por dentro, por fora, de cima, embaixo, por trás, pela frente, ela não abraça. E nós estamos dentro agora dessa nuvem de bênção, nessa nuvem de favor que caminha sobre nós. Amém? Alguém está entendendo isso? Eu gosto de usar exemplos práticos, porque é mais fácil da gente entender. É mais fácil da gente entender. Porque às vezes nós temos dificuldade em entender algumas coisas no mundo espiritual. Mas quando nós trazemos para o mundo natural e usamos alguns exemplos, fica mais fácil, nós conseguimos ver a foto de uma forma diferente, num ângulo diferente. Eu comecei a falar sobre domínio semana passada na família. E eu quero dar um pouquinho de continuidade nisso. Quem é a voz de autoridade dentro da tua casa? Quem é a voz que tem domínios dentro da tua casa? Quem é que a tua esposa tem ouvido mais? Qual é a voz que ela tem dado mais atenção? Qual é a voz que os seus filhos reconhecem mais como autoridade na vida deles? E esposo também. Quem é esposo que você tem ouvido? Quem é a autoridade que está sobre você? Qual é a voz que está sobre a tua vida, que te direciona? E que te fala qual decisão tomar? E que te guia no seu dia a dia? Quem é a voz que nós temos ouvido todos os dias? Quem tem dominado a nossa mente? Qual é a autoridade que tem falado mais alto na nossa mente? Deus, quando eu falei que semana passada, que quando Adão e Eva caiu, Deus não veio falar com Eva. Eva, por que você foi comer do fruto? Por que você deu ouvido à serpente? Deus foi falar com Adão. Deus foi falar com Adão. Porque Adão era a autoridade. A palavra de Deus fala, Pedro, que a serpente teve uma conversa com Eva. Ela aceitou a proposta que foi feita a ela. Ela pegou o fruto, comeu e levou para o seu esposo. Ou seja, até então, Adão ainda tinha autoridade para parar a ideia maluca de Eva. Mesmo depois dela ter comido. Ele podia ter virado e falado, não, peraí, que loucura é essa? Está doida? Não foi isso que Deus falou. Deus esperava que Adão fizesse isso com Eva. Primeiro Deus esperasse que Adão não deixasse nem que ela desse atenção para a serpente. Mas ok, já que você deu atenção, mas para por aí, corrige o negócio, o problema aí, e para o problema por aí, corta pela raiz. Então Deus esperava isso de Adão. Então Adão poderia virar para ela e falar bem assim, não, peraí minha filha, não é por aí não. Não foi isso que Deus falou. O negócio que Deus falou aqui foi outro. Deus esperava que Adão dissesse para ela qual caminho a seguir,
Qual que era o percurso, qual que era o andar da carruagem. Deus esperava isso de Adão. E Adão vira para ela e fala assim, ok, então tá bom, então me dá aí. Você comeu, a serpente falou que é isso, que era bom. Ok, vamos ser igual a Deus agora? Então vamos ser. Nem Adão sabia que eles já eram iguais a Deus. Eles já eram, eles não iam se tornar. Eu falei isso aqui há uns 2 meses atrás, quando você quer ser quem você já é, você acaba se tornando quem você não é. Você quer ser quem você já é, mas você não sabe. Aí você acaba se tornando quem você não é. É o primeiro problema de identidade da raça humana. Primeiro que a gente vê na história. Não sabiam quem eles eram em Deus. Aí cai na bobagem de comer e nós sabemos que aí entra o problema. Mas Deus esperava o quê? Aí Deus aparece. A palavra de Deus diz que quando Deus vem, Adão ouve o som de Deus e ele teme. O som de Deus ele teme. A palavra dizia que antes Deus vinha e relacionava com Adão e Eva todos os dias no final da tarde. Então a palavra nos leva a entender que eles tinham um relacionamento íntimo. Mas agora, depois da queda, ele ouve só o som. Deus já nem aparece mais em cena. Nem vou lá mais, vou simplesmente falar. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a autoridade. Muitas das vezes a autoridade não precisa estar no lugar para mostrar que é autoridade. Só a sua voz já bota o negócio em ordem. Só a sua voz. Às vezes o problema está lá em Portugal, você pega o telefone e você corrige daqui. Fala, não senhor. Eu estou falando no mundo espiritual também. Às vezes você precisa paralisar alguma coisa que está acontecendo lá. Se precisar pegar o telefone, pega o telefone. Mas se não for necessário, simplesmente erga uma voz em autoridade. Eu falei semana passada sobre o servo do centurião. Quando o centurião chegou em casa, já viu o servo trabalhando, virou e perguntou, falou bem assim, que hora foi que ele foi curado? Foi na hora X. Foi a mesma hora que Jesus falou. Jesus simplesmente ergueu uma voz de autoridade e declarou cura sobre o servo do centurião e ele foi. Então a autoridade, simplesmente, você não precisa estar no lugar, simplesmente o som da tua voz já é o suficiente. Então Deus vira para Adão e ele teme simplesmente com o som da voz de Deus e Deus pergunta para ele, Adão, onde é que você está, Adão? Por que Deus, na sua soberania, na sua onisciência, não perguntou para Eva? Porque ele sabe que foi Eva. Ele sabia que tinha sido Eva, que quem foi que deu. Mas a autoridade estava sobre Adão. A responsabilidade era tua, Adão. Tanto é que quem teve que trabalhar fomos nós, né? Ele pegou o pior. Ele pegou o pior fomos nós, os homens. Por causa de Adão. Não é brincadeira, viu gente? Trabalhar é benção. Mas, tanto é que quem sofreu foi Adão. A consequência, primeiro Deus veio e falou com Adão. A culpa é tua, a responsabilidade é tua. Então hoje, homem, eu estou falando para homem aqui agora. Quem é a autoridade na tua casa? A sua esposa sai para trabalhar, quem é que está influenciando ela? Porque às vezes você chega em casa e encontra uma esposa diferente. Essa não é minha mulher, não. Mas por quê? Ela está dando ouvido para quem no trabalho? Quem é a autoridade na tua casa, homem? Quem é a autoridade sobre os seus filhos? Quando você fala com eles, eles te escutam? Eu não estou simplesmente falando de autoridade, de poder virar e falar bem assim, não faça isso, ou faça aquilo, ou chega aqui. Não é isso que eu estou falando. Porque essa autoridade aí, a partir do momento que você entende a autoridade espiritual que você é na tua casa, essa autoridade aí já, não precisa nem entrar em detalhe, não precisa nem entrar nesse assunto. Isso aí faz parte do pacote. Mas quem é que tem influenciado a vida dos seus filhos espiritualmente? Aonde é que eles gostam de ir no domingo? Você tem sido influência na vida deles? Você tem sido influência na vida da tua esposa? Você tem sido Deus tem sido a voz que te guia? Muitas das vezes nós damos ouvido à circunstância, damos ouvido aos amigos, damos ouvido aos problemas, mas não damos ouvido à voz de Deus. Nós não damos ouvido à voz de Deus, nós passamos por problemas, passamos por dificuldade. Eu quero repetir o que eu falei semana passada. Abraão, se não reconhecesse a voz do anjo de Deus, ele tinha matado o sonho dele. Se ele não reconhecesse a voz de Deus, ou a voz do anjo, Abraão, ele tinha matado o sonho, filho da promessa que ele tinha esperado tantos anos.
por Ele? Será que nós não estamos fazendo isso com a nossa chamada? Será que nós estamos fazendo isso com nossos sonhos, com os sonhos da nossa família, por não darmos ouvido à voz de Deus, por não reconhecermos a voz que nos guia, a autoridade que está sobre nós, estamos matando nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, e aí perguntamos para Deus por que a nossa vida não avança? Você não escuta nada, eu não escuto nada. Deus está olhando para mim e falando, filho, o plano que eu tenho para você é de acordo com Jeremias 29:11, de acordo com Romanos 12:2, renovar a nossa mente para entendermos qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus já está falando qual que é a vontade dele para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Então nós perguntamos, Senhor, por que não está acontecendo? Nós não paramos para ouvir. E aí nós tomamos as nossas próprias decisões. E aí nós paramos e tomamos as nossas próprias atitudes. E depois queremos questionar a Deus, Senhor, o Senhor não estava comigo nessa situação? O Senhor não me ouviu nessa situação? Meu filho, a autoridade que está sobre a sua vida não tem sido eu. Você me tem como Senhor, mas você não me tem como pastor. Porque pastor é próximo, o pastor tem que cuidar, tem que guiar, tem que mostrar o caminho. Então, pastor é próximo. Então a gente não tem feito isso, então depois nós queremos culpar o Senhor. Quem tem sido a autoridade sobre a tua vida, a autoridade sobre os teus filhos? E maior agora que eu quero para finalizar, que eu creio que eu já passei do horário. Quem tem dominado a tua mente? O que você pensa sobre você? Você tem pensado sobre aquilo que o diabo diz que você é? Sobre aquilo que as pessoas dizem que você é? Sobre o seu amigo da escola, o seu ex-namorado, a sua ex-namorada, o seu ex-esposo, o seu filho? É isso que você é? Você tem se guiado por isso? Ou você tem sido aquilo que você mesmo diz quem você é? Você se olha no espelho e você tem criado essa identidade de você? Quem tem dominado a tua mente? Quem que você é? Quem que você é? Quem que você é? Quem tem sido hoje eu passei uma situação inusitada. Antes de vir para a igreja, e quando eu entrei no carro que eu estava dirigindo, eu falei com a minha mulher bem assim, Deus está me mostrando algo nisso aqui. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E primeiro que eu para orar eu fico agoniado. Quando eu tenho que sair, arrumo as coisas e tenho que sair. E aquela coisa, então me preparei para sair, preparamos para sair cedo. E entramos no carro, preciso chegar na igreja mais cedo, e vamos para a igreja. E aí minha esposa falou assim, primeiro eu tinha que passar numa loja para trocar a chuteira do meu filho. Falei assim, não vai dar tempo mais, deixa a chuteira aí, amanhã eu vou lá. Aí eu vi que o horário já não dava, então isso já me deixou chateado, porque o plano que eu tinha já começou a andar para trás. Aí eu chego, minha esposa falou que precisava de um café. E ela precisava de um café, tomar um café. Eu falei assim, então eu vou passar no Starbucks e vou pegar um café para minha esposa. Quando eu chego no Starbucks, eu vou lá todo dia, o pessoal já me conhece pelo nome. Porque eu vou na parte da manhã, todo dia eu estou lá. E já sabe que eu gosto de tomar, já tenho meu nome no copo, todo dia eu vou lá. Porém, à tarde, é uma outra equipe trabalhando. E aí eu entrei na fila, tinha 3 pessoas na minha frente. Eu peguei um ice coffee, sem leite e sem açúcar. Então era simplesmente pegar um café preto, botar num copo, botar gelo e me entregar. Demorou 15 minutos. Eu falei, Jesus, me ajuda. E eu fiquei nervoso. E eu estava nervoso, e eu ficava nervoso. E eu ficava nervoso, e eu olhava para o relógio. E eu vi o cidadão fazendo café. E eu falava, Jesus, salva esse homem. Esse cara deve estar perdido. Não é possível, esse cara deve estar com algum problema, ele está brigado contigo. Senhor, dá uma nova chance para esse homem, pelo amor de Deus, ele não pode ser crente, não. Não é possível, porque esse homem é tão lerdo desse jeito, Jesus. E eu, camarada, numa paciência, numa tranquilidade, e 5 pessoas esperando café na minha frente ainda. Eu já tinha pagado, eu estava esperando para receber o meu café. E eu nervoso, e eu mandei mensagem para minha esposa no carro. Esse povo é o pior que eu já vi na minha vida. E eu vou reclamar amanhã, quando eu voltar para tomar café com a gerente, para mudar esse povo. E eu bravo, e a minha esposa, relaxa, calma, porque minha esposa sabe, você vai pregar daqui a pouco. E eu falei, eu vou pregar, mas esse povo aqui está precisando de Jesus. E esse povo aqui está atribulado. E eu respondi à minha esposa, e aqui agoniado, nervoso, de repente o Espírito Santo fala comigo.
Ele falou assim, quem que domina a tua mente? Quem é que controla você? A situação 10 minutos a mais, 15 minutos atrás, precisa dessa reação toda? Eu não falei nada para fora, mas dentro de mim eu estava... Ah, Jesus! Se botasse uma agulha assim, explodia. Tão cheio que eu estava. Então, o Espírito Santo vira para mim, quem é que tem dominado a tua mente? Circunstâncias como essa acontecem todos os dias. E você se irrita e perde o foco. Você está indo ministrar na minha casa agora. Vamos ser realistas, eu não preciso te mostrar que eu sou um santarrão. Nós estamos no mesmo processo. Quando eu ensino no FITS, eu prego aqui, e talvez quem sai mais abençoado aqui sou eu, porque antes de ministrar eu tenho que estudar pra caramba. Eu tenho que me dedicar muito. Então eu cresço muito quando eu estou estudando. Eu cresço muito quando eu estou ministrando. Porque a palavra ela vai para lá e vem para cá também. Então nós estamos tudo num processo. Então eu não preciso mostrar que eu sou um super-homem. Então Deus falou bem assim, quando acontece esse tipo de coisa na sua vida, quem é que domina os seus pensamentos? Eu estava doido para o camarada me perguntar se estava tudo bem. Porque eu estava doido para falar para ele, não, está bem não. Estava doido para reclamar. Eu não estava com coragem de chegar e falar assim, pelo amor de Deus, mas eu estava doido que ele me perguntasse. Porque eu estava doido para dar uma nele. Então, e Deus falando comigo, quem é a autoridade? Quem é o domínio? Quem é que tem dominado a tua mente? Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria agindo da mesma forma que você? A autoridade que você tem sobre a sua mente, a autoridade que você tem sobre você, é para você virar e falar bem assim, isso aqui não é nada, não vou me esquentar com isso aqui, 10 minutos mais, 10 minutos a menos não vai mudar. Seja qual situação que nós passamos no nosso dia a dia, nós temos controle da nossa mente para não deixar se envolver. Porque o diabo vai colocar pessoas, a partir do momento que o diabo sabe que esse tipo de coisa me irrita, todo dia eu vou encontrar um cidadão desse na minha vida. Eu tenho uma pessoa, última historinha para nós terminar, que eu já passei do horário, até minha esposa já mostrou. Até minha esposa já mostrou o relógio para mim já. Eu tenho um amigo que, você anda com ele no carro, dá agonia. Porque ele briga e reclama de todo mundo no carro, na estrada. Todo mundo no carro. Ele briga com todo mundo no carro. Ah, esse cidadão que dirige assim, esse cidadão que dirige, esse povo não sabe dirigir. E ele briga com todo mundo na estrada. Eu estou vendo um monte de gente rindo, acho que todo mundo aqui passa por isso, né? Ai, Jesus, ajuda esse povo. E eu virei para essa pessoa um dia, e falei para esse meu querido, você entendeu uma coisa que quando você faz isso, todo mundo te irrita, você já percebeu? Nós saímos assim, numa questão de 5 minutos, mais ou menos uns 3 carros nos cortou, outro parou na nossa frente de forma errada, em 5 minutos, mas coisa assim que poderia causar acidente. E ele estava assim que ia explodir. Aí eu virei e falei, você já percebeu que em 5 minutos que aconteceu? Isso é numa plena segunda-feira. Eu falei, enquanto você se perder desse jeito, enquanto você der lugar a esses problemas, essas pessoas e o nervosismo, você sempre vai ter esse tipo de motorista do teu lado. Porque o diabo sabe que é aí que ele tira o teu foco. É aí que ele tira a tua paz. Então, quando o diabo encontra algo na tua vida que te incomoda, que tira o teu foco, que faz você parar de focar naquilo, você entra no carro de manhã, liga o carro e fala, hoje eu vou adorando o Senhor. De repente, alguém vem assim, aí você já esquece de adorar o Senhor e já começa a falar, e aí vem outro também, e aí depois você já chega no trabalho nervoso porque você fala, eu perdi a minha paz dirigindo, queria adorar o Senhor, não consegui. Então, o diabo sempre vai saber te paralisar, porque ele viu que conseguiu. Por que o diabo tentou fazer com Jesus o mesmo que ele fez com Eva? Porque deu certo da primeira vez. Ele falou, se vocês comerem dessa fruta, vão ser iguais a Deus. Virou para Jesus e falou assim, tu és o Filho de Deus. Queria mexer com a personalidade de Jesus, saber se Jesus realmente sabia quem ele era em Deus, se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. Então o que é? Ele derrotou o diabo nisso aí. Mas o diabo tentou a mesma coisa, porque lá no Éden deu certo. Então o diabo vai tentar sempre te paralisar naquilo onde ele sabe que dá certo. Eu falei, meu irmão, se você tem um problema na tua vida, uma pessoa que te tira do sério,
uma pessoa que te faz descer da tamanca. Infelizmente, eu quero te informar que você vai caminhar com uma pessoa dessa forma do teu lado o tempo todo. A partir do momento que você toma domínio sobre a situação, você fala bem assim, você não me incomoda mais nessa área, você não tira o meu sério, você não tira a minha paz. Quem tem domínio sobre essa situação sou eu. Você não tem como impedir o que as pessoas falam, mas você tem como impedir aquilo que você fala. Como você reage. Eu não tenho como impedir como as pessoas vão dirigir. Eu não tenho como impedir como as pessoas vão me servir café. Mas eu tenho como controlar, eu não tenho como controlar essas situações, mas eu tenho como controlar a minha reação. O domínio, a autoridade está sobre mim também. Eu tenho que controlar as minhas vontades, os meus desejos, muitas das vezes carnais, que querem me tirar do foco da presença de Deus. Não simplesmente pecado também. Mas eu estou falando aqui de ações, porque toda ação tem uma reação, tem uma consequência, ou positiva ou negativa. Amém? Quantos estão sendo abençoados? Amém? Coloque de pé.